Há mais de 2.500 anos, em uma estreita passagem entre montanhas e mar, um punhado de homens enfrentou o império mais poderoso que o mundo já havia visto. Eles sabiam que iam morrer, mas lutaram mesmo assim, e seu sacrifício ecoa até hoje, como o rugido distante de um trovão. No início do século V a.C., o rei persa Xerxes, herdeiro do trono de Dário, jurou vingança contra as cidades gregas. Ele reuniu o maior exército já visto, centenas de milhares de soldados marchando sob o estandarte do sol nasce. Nete, mas na pequena cidade de Esparta, forjada na disciplina e na honra, um rei escolheu não se curvar diante do impossível. Desde criança, Leônidas foi moldado pela Agoge, o sistema que transformava meninos em guerreiros imbatíveis. Em Esparta, a fraqueza era um crime. A derrota, uma vergonha. Aos 7 anos, aprendeu que o medo é o primeiro inimigo a ser vencido. Aos 20, tornou-se soldado. Aos 30, rei. A Grécia era um mosaico de cidades rivais, cada uma com seus deuses, suas leis, seus reis. Mas diante da ameaça persa, até os inimigos precisavam lutar lá. O alado, não lutamos apenas por Esparta, lutamos pela liberdade da Grécia, e por cada homem que se recusa a viver de joelhos. Mas nem todos acreditavam que era possível deter Xerxes. Muitos viam a resistência como loucura. Leônidas via-se como destino. Esparta será destruída, ou um de seus reis cairá pela glória a dos deuses. E assim, o destino foi selado. Leônidas escolheu a honra, e com ele, 300 guerreiros juraram ele lutar até o fim. Eles partiram sem promessas de vitória. Sabiam que o retorno seria apenas uma lenda contar. Por gerações, Leônidas e seus 300 homens caminhavam para o que seria não apenas uma batalha, mas o nascimento da imortalidade. E enquanto o exército persa avançava como uma maré interminável, nas Termópilas, um punhado de guerreiros ergueu o escudo e o coração, prontos para desafiar o império. As Termópilas, o portão quente, um estreito corredor entre mar e montanha, onde o exército de um império seria forçado a lutar. Homem contra homem. Leônidas sabia que ali, o número deixava de importar. A coragem, não estavam sozinhos. 7.000 homens responderam ao chamado, um punhado de cidades unidas sob uma mesma bandeira, liberdade. Hoje, não somos Atenas, nem Tebas, nem Esparta. Hoje, somos Grécia. Naquele instante, a rivalidade entre cidades desapareceu. Pela primeira vez, a Grécia se tornou uma só voz. Do outro lado, o poder de Xerxes se movia como uma tempestade viva. Arqueiros, cavaleiros, bestas de guerra. 1 milhão de homens marchando sob o símbolo do sol. Aqueles que se ajoelharem viverão em glória. Aqueles que resistirem serão esquecidos na areia. Nosso rei oferece paz. Se vocês depuserem as armas, venham pegá-las. Mololabe. E assim, o destino foi selado. Não haveria rendição. Não haveria fuga. As Termópilas eram estreitas, mas a determinação deles era infinita. Leônidas planejou transformar aquele estreito corredor em um túmulo para gigantes. Eles sabiam que o inimigo era incontável, mas cada um dos 300 carregava em si a força de 1.000. E então, o mundo conheceu o som da resistência. Um punhado de homens contra um império. Espartanos. O inimigo respira medo. Mostrem-lhes o que é coragem. O primeiro dia foi vitória. Mas a tempestade de Xerxes estava apenas começando. A cada nascer do sol, mais inimigos surgiam, e menos espartanos permaneciam de pé. O sol nasceu sobre um campo de cinzas. Milhares de persas jaziam sem vida, e ainda assim, a horda parecia infinita. A vitória do primeiro dia foi um milagre. Mas milagres não se repetem facilmente. Os persas lançaram ondas e mais ondas de soldados medos, citas, imortais, cada um substituído por outro, como se o exército não tivesse fim. Mantenham a linha. Cada passo atrás é o fim da Grécia. A falange espartana se tornou muralha viva, e cada respiração era um desafio aos deuses. Meu senhor, o grande Xerxes deseja falar com o rei de Esparta.
Dois mundos se encontraram, o rei dos reis e o rei dos homens. Leônidas, não desejo sua morte. Curve-se diante de mim, e farei de Esparta a guardiã do meu império. Você oferece o mundo, mas eu já tenho o que preciso. E o que é isso? Liberdade. E assim, a guerra deixou de ser apenas por território. Tornou-se uma guerra entre dois ideais, o domínio e a dignidade. Naquela noite, o rei não dormiu. Ele sabia que o fim se aproximava, como o som distante do mar. Meu rei, dizem que os persas vão tentar por outro caminho, que há uma passagem pelas montanhas. Então amanhã, lutaremos com mais força ainda. E foi assim que o destino foi corrompido. Um homem rejeitado vendeu o futuro da Grécia por um punhado de ouro. Na escuridão das Termópilas, a imortalidade começou a nascer, sob o peso da traição. O rei de Esparta sabia o que estava por vir, e ainda assim, não recuou. Homens de Esparta, hoje lutamos não pela vitória, mas pela eternidade. O terceiro dia começou, como o primeiro, com o som do vento nas rochas. Mas algo era diferente. A esperança havia se tornado destino. Homens de Esparta, o inimigo está sobre nós. E cada golpe que demos hoje será lembrado para sempre. E é assim, com o coração de leões e a alma de heróis, os 300 se prepararam para o impossível. O inimigo veio de todos os lados, pela frente, pela retaguarda, como uma maré escura que engolia tudo. Tirem os gregos aliados daqui. Digam a eles que Esparta não recua. Digam que morremos livres. E então, o inferno se abriu nas Termópilas. Por Esparta, o mundo inteiro. R.O. parecia silenciar diante da coragem daqueles homens. Mesmo ferido, o rei lutou até o fim. Pois para Leônidas, morrer em batalha não era derrota, era ousa. Aqui é Esparta. E Nacu. Ele instante, o rei tornou-se mito. E o mito, eternidade. Os 300 caíram, mas sua morte acendeu o fogo da lei. Verdade em toda a Grécia. Um fogo que jamais seria apagado. Leônidas e seus 300 lutaram até o último homem. E assim nasceu uma lenda. A lenda de um punhado de guerreiros que enfrentou o império. Mas a história não termina aqui. Pois das cinzas dos 300, ergueu-se um novo exército. Um exército de homens livres, prontos para defender o que Leônidas começou. Os persas venceram a batalha, mas perderam algo muito maior. Porque os 300, mesmo mortos, haviam semeado impossível, a ideia de que a liberdade vale mais do que a vida. Esparta caiu em silêncio, mas Atenas se ergueu com fúria. E de cidade em cidade, a chama de os 300 se espalhou, até se tornar uma revolta de um povo inteiro. Pela primeira vez, as cidades da Grécia deixaram de lado suas diferenças. E Esparta e Atenas, rivais e Hermas, uniram-se sob uma única bandeira. Por Leônidas, por os 300. E assim, nasceu a guerra que mudaria o curso da história. A guerra que levaria à vitória em Salamina e Plateia. O rei dos reis havia vencido uma batalha, mas perdido o respeito dos deuses. Pois-me, com exércitos infinitos, ele jamais seria lembrado como Leônidas. O poder é esquecido. A coragem, jamais. Viajante, diga a Esparta que aqui jazemos, obedientes às suas leis. E assim, o tempo não apaga os nomes daqueles que enfrentaram a morte. Com hoje, pois há batalhas que terminam, e há lendas que jamais morrem. Séculos se passaram, impérios nasceram e caíram. Mas ainda hoje, quando falamos de coragem, lembramos dos 3. 0. Porque a verdadeira imortalidade é ser lembrado pelo que se defende. A Batalha de Termópilas não foi apenas um confronto entre dois exércitos. Foi a prova de que a liberdade custa caro, e que há homens dispostos a pagá-la com a própria vida.